E aí, pessoal, agora eu vou fazer uma pequena amostra aqui sobre o funcionamento de um join bem simples. Tá? Eu coloquei aqui um join de duas tabelas apenas. Eu criei esse banco aqui, teste join, aí use join, né? A gente tem que dar uma olhadinha no SQL, entender o SQL para poder dar uma olhada no sistema. Então, eu criei a tabela categoria, que só tem o ID categoria e o nome da categoria, e a tabela produto, que tem o ID produto, o nome do produto, o preço e o ID categoria aqui como chave estrangeira, tá? Então, esse ID categoria é a chave estrangeira que faz uma referência à tabela categoria aqui. Na tabela categoria, ela faz referência ao ID categoria que tem lá, a esse aqui. Isso aqui é muito importante para você conectar duas tabelas, relacionar duas tabelas. A gente vai ver isso já já. Eu fiz aqui algumas seeds, tá? Inserir categorias e inserir produto. Lembrando que a ordem da inserção, nesse caso, é importante, porque um produto ele precisa ter uma categoria. Então, a categoria precisa existir antes do produto, né? Então, a inserção de categorias vem primeiro e depois a gente insere os produtos. E aqui eu usei apenas uma lógica mesmo. Ó. Se eu estou inserindo aqui três produtos nessa ordem, significa que esse vai ser automaticamente o ID 1, ID 2 e ID 3, para que na hora que eu insira um produto, eu possa colocar o dado de qual categoria ele pertence. A camisa tem valor 50, estou botando ó, o nome do produto, camisa, preço 50, e de que categoria ela é? Eu não posso colocar o nome, porque a referência é através do ID. Então eu coloco um 1 para representar roupas. Caixa JBL 300, 2 para representar eletrônicos e 3 aqui no notebook para representar gamer. Beleza. Peguei aqui um sistema bem básico, né? Eu tenho aqui a já conexão, já tenho as configs, já tenho o index, é aquele mesmo index de tabela que foi usado em outra aula, tá? Temos ele aqui, ó, para exibir o, os produtos, tá? Então vamos ver o que eu modifiquei nele até agora. Eu aumentei o número de colunas, né? Agora tem a coluna para ID, para o nome, para o preço e para a categoria. Tem aqui o botão de ADD. Na verdade, esse sistema CRUD não funciona, eu usei ele só para exibição mesmo. Temos um for each aqui para exibir realmente o ID do produto, o nome do produto, o preço e a categoria a qual ele pertence. Só que tem um detalhe. Como é que está sendo feito o select para exibir isso tudo? Está aqui. Eu coloquei direto aqui no topo. Cria a conexão, faz o SQL. Olha o select. Select asterisk from produto. Então, selecione tudo lá da tabela produto. Beleza. Depois, prepara o SQL, executa, transforma em array e salva em lista. E é justamente essa lista em que eu vou fazer aqui o for each, tá? Para ler cada item e exibir na tela. Beleza. Mas select todos os produtos não vai trazer o nome do produto. Tanto que na página nós temos aqui o ID, o nome, o preço e a categoria está como um número. Como esse sistema aqui seria um usuário que ia ver, não faz sentido para o usuário ler aqui categoria 1, categoria 2, isso não significa nada para ele, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na apresentação que eu montei para entender o que está acontecendo. Então, eu tenho essas duas tabelas, ID categoria, aí eu tenho três itens, nome categoria, roupa, eletrônicos, game. Né? Isso aqui são os registros da tabela, da tabela categorias. E tem a tabela produtos. ID produto, nome produto, preço e ID categoria que ele pertence. Eu tenho aqui os três registros. Ok. Veja que a conexão entre uma e outra é feita aqui através dessas duas colunas. Na tabela produtos, o ID categoria, e na tabela categorias, o ID categoria. Relaciona cada produto com uma categoria. Isso aqui serve para que eu faça um acesso dentro da tabela. Isso aqui é a chave estrangeira, né? E ela serve justamente para que eu faça um acesso à tabela que origina ele. Né? Então eu posso entrar nessa tabela aqui, categorias, através do ID, dessa relação aqui de chave estrangeira. O select atualmente ele está fazendo só isso aqui, ó, select tudo de produtos. Então ele está selecionando apenas a tabela produtos. E a tabela produtos não tem o nome de categoria. Tá? Quem tem o nome de categoria é a tabela categoria.
Aí, até vou aproveitar aqui para explicar um pouco do for each, como é que ele funciona. O for each, mais ou menos, ele funciona assim. Na primeira iteração, a gente chamou lá o for each, vamos dar uma olhada, de item, né? Então, para cada item da lista, a gente está fazendo for each em lista, cada um deles a gente vai tratar como item. E aí a gente faz isso aqui, ó, item ID produto, item nome produto, item preço, item ID categoria. Então, na primeira iterações são as repetições, tá? Então, isso aqui é feito automaticamente quando você faz um for each. Na primeira, ele vai gerar a primeira linha dessa tabela aqui, ó, a linha 1 aqui. Então, ele item equivale a esse registro aqui. Na segunda iteração, item equivale a esse item todo aqui. Então, posso fazer todos esses acessos através de ó, item, ID produto, item, nome produto, item, preço, item, ID categoria. E na terceira iteração, esse aqui, certo? Beleza. Só que a gente tem que corrigir. A gente tem que fazer o ID categoria nos ajudar a ter o acesso até o nome da categoria. Como? A gente faz um join, né? A gente faz um join que junta duas tabelas ou mais, tá? A gente vai fazendo vários joins para juntar outras tabelas, mas eu fiz o mais simples aqui, que é de duas tabelas. Então, ó, o select ele muda um pouco. Eu peguei o select, aí sobre produtos, eu chamei ele de P, isso aqui é um alias, tá? Eu poderia escrever produtos ponto asterisco, mas eu decidi minimizar. Então, P asterisco, vírgula, C, nome categoria. Então, eu estou dizendo, selecione todas as colunas de produto, mas de categoria só seleciono o nome, né? From, né? Então, vamos fazer a relação de produtos P, por isso que eu chamei de P aqui. Então, de produtos P, juntando, né? Unindo, join, categoria C, aí eu minimizei também, C, onde o PID categoria tem que ter uma equivalência em CID categoria. Então, dentro da tabela P, na parte de ID categoria, tem que ter algum equivalente em CID categoria. Olha aqui a união. Ó. Primeiro que eu falei, né? P ponto asterisco, estou selecionando todas essas colunas. Depois, C, nome categoria, eu mandei ele selecionar só essa. Eu poderia selecionar as duas, poderia botar aqui C asterisco, mas não preciso, eu já tenho aí de categoria aqui. Na tabela resultante ele vai sair de qualquer forma, né? Então ia ficar só uma repetição, aí de categoria de um lado, aí de categoria do outro, não precisaria. Então, não preciso. E aí, o que que acontece? Quando eu faço o on aqui em, né, em que PI de categoria, então ele vai verificar essa coluna tenha uma equivalente nessa coluna. Ah, e aqui tem um, aqui também tem um. Então os dois estão ligados. Aqui tem dois, aqui também tem dois. Os dois estão ligados. Aqui tem três, aqui tem três. Os dois estão ligados. E aí no final gera essa tabela aqui, ó, com as quatro colunas de produto mais uma coluna de categoria. Então essa é a tabela resultante. Ela é o final desse select aqui, ela é o retorno desse select. E aí a gente vai ter que alterar lá o código para a gente poder ter acesso a esse nome de categoria. Vamos voltar lá no código. Então nós temos que fazer aquele select nesse lugar aqui, ó. Já não vai ser mais isso aqui. Vai ser da outra forma que eu coloquei lá. Select p.tudo, vírgula, c.nome categoria, que é o nome da coluna, tá? From produtos. Na verdade está produto, tá? Produto P. Join categoria C, onde em que ID categoria na tabela produto tenha um equivalente a ID categoria na tabela categoria. Agora, o resultado dessa lista final aqui é essa tabela que eu acabei de mostrar, tá? Então, eu posso substituir essa última exibição aqui de coluna, que deveria exibir a categoria, né? Em vez de eu colocar um ID categoria, eu posso chamar pelo nome da coluna, nome categoria. Então aqui, em vez de mostrar um monte de número, eu vou mostrar o nome da categoria. Nome, categoria. Quando eu recarregar, agora sim, eu tenho um produto ID 1, camisa, preço 50, que é uma roupa. O 2, caixa JBL, 300, que é um eletrônico. 3, notebook. 5.000.
gamer, certo? É isso aí. Até o próximo.